Olá pessoal! Neste vídeo eu vou explicar como declarar seus BDRs e ETFs no Imposto de Renda 2024. Temos outros vídeos sobre como fazer a declaração e de ativos também, como ações, imóveis e fundos imobiliários. Para fazer este vídeo, a gente contou com a supervisão de Juliana Burger, tributarista do Veloz Advogados. Antes de começar, claro, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Bora lá? BDR. Os BDRs são recibos negociados na B3 que representam ações de empresas listadas no exterior. Na prática, negociar BDRs é o mesmo que investir em papéis em companhias internacionais, com a comodidade de operar na Bolsa Brasileira. O investidor que aplicou seu dinheiro em BDRs está obrigado a declarar o IR se fez vendas de BDRs em 2023 que somadas dão mais de 40 mil no ano, ou se teve ganho líquido, lucro sujeito à tributação. Ou seja, se você somente comprou BDRs em 2023, mas não fez nenhuma venda, não está obrigado a declarar. Mas, atenção, você pode ser obrigado a declarar Imposto de Renda 2024 por conta de outros critérios da Receita Federal. Para conferir o restante das regras de obrigatoriedade, basta acessar o link de como fazer a declaração na descrição desse vídeo. Posse de BDRs. Na declaração, o contribuinte precisa informar a posse de BDRs na ficha de bens e direitos, se o valor de aquisição dos BDRs foi igual ou superior a R$1.000 em 2023. De qualquer forma, a recomendação dos especialistas é sempre informar o ativo na declaração, mesmo se o valor for menor, para evitar problemas com o fisco. Aqui no programa, para informar a posse de BDRs, você deve acessar a ficha de Bens e Direitos, aqui no menu lateral à esquerda. Clique em Novo e busque pelo grupo 4, Aplicações e Investimentos. Depois, selecione também o código 4, Ativos negociados em bolsas no Brasil, como BDRs. Informe se o bem é do titular ou do dependente, a localização. No campo de discriminação, você deve especificar a quantidade de BDRs, o nome da empresa e a corretora utilizada para a compra. Se você comprou o mesmo BDR mais de uma vez ao longo de 2023, lembre-se de calcular o preço médio do ativo para inserir na discriminação também. Além disso, custos como corretagens, emolumentos e de custódia devem ser incluídos no cálculo. O custo médio é o somatório de todas as aquisições feitas em 2023 de um determinado BDR dividido pela quantidade total desse mesmo ativo. Depois, indique se o ativo é negociado em bolsa. E informe também o ticker do BDR, como GOGL34. Por fim, em situação de 31/12 de 2022, você deve preencher com 0 se não tinha o BDR na data. E, em 31/12 de 2023, você deve preencher com o valor de aquisição do BDR, conforme o seu informe de rendimentos. Feito isso, basta clicar em OK. Vendas de BDR. Assim como a venda de ações, a negociação de BDRs implica em imposto de renda na fonte. Quando houver lucro na venda, o investidor deverá pagar 15% de imposto. Se for um day trade, de compra e venda no mesmo dia, a alíquota sobe para 20% dos ganhos. No caso de BDRs, mesmo que o valor de venda total no mês some menos de 20 mil, não há isenção de imposto, diferentemente do que ocorre em ações. O investidor que tiver lucro deverá recolher o imposto via DARF, o documento de arrecadação de receitas federais, no mês seguinte à realização da operação. Se ainda não pagou, precisa pagar agora, em atraso, com multa e juros, pelo programa SICALC da Receita Federal. Na declaração, você deve abrir a ficha de renda variável, que fica mais abaixo aqui no menu lateral da esquerda. Selecione operações comuns day trade. Nessa coluna vão aparecer todos os meses do ano e você precisa declarar mês a mês o lucro ou prejuízo na venda de BDRs conforme o tipo de declaração, operações comuns e day trade. E também você precisa selecionar o tipo de mercado, à vista, opções, entre outros. Feito isso no mês a mês, você deve descer até o quadro de consolidação do mês. Confira se a alíquota foi calculada corretamente no campo de imposto a pagar. O programa calcula automaticamente esse valor se você tiver preenchido corretamente todos os campos. Em imposto pago, você deve informar o valor pago via DARF, lembrando que não deve ser considerado eventual valor de multa ou juros no programa. Se você quiser mais informações, você pode assistir o nosso vídeo de ações, em que explicamos esta tela de renda variável com mais detalhes. Dividendos de BDRs. Os BDRs, assim como as ações, podem pagar dividendos. No caso dos BDRs, o investidor precisa recolher mensalmente o imposto de renda sobre os dividendos por meio do chamado Carnê-Leão, com base na tabela progressiva que está aqui. As alíquotas variam de 7,5% a 27,5% e só são tributados os rendimentos mensais que superarem os 2.112, que é o limite da isenção atualmente em vigor. Lembrando que a tabela progressiva sofreu um reajuste parcial na faixa de isenção a partir de maio de 2023. O investidor deve fazer um DARF para fazer o pagamento até o último dia do mês seguinte
ao mês do recebimento dos valores. Se ainda não fez, deve fazer agora, em atraso, com juros e multa, via Sicalc, o programa da Receita Federal. E com BDRs é possível compensar o imposto sobre os dividendos pagos no país de origem da empresa se houver acordo de bitributação ou reciprocidade desse país com o Brasil. Por exemplo, dividendos de empresas dos Estados Unidos têm retenção do imposto de renda de 30% por lá. Assim, o valor dos dividendos recebidos pelo investidor aqui no Brasil já são líquidos da tributação americana. Ou seja, o investidor recebe 70% dos dividendos pagos pela empresa dos Estados Unidos. Nesse caso, como essa reciprocidade é reconhecida pela Receita Federal, o investidor pode compensar esse imposto de renda cobrado nos Estados Unidos com o imposto de renda apurado mensalmente aqui no Brasil. Voltando para a declaração, selecione a ficha de rendimentos tributados recebidos de PF e exterior aqui no menu lateral. Para informar os dividendos, você pode preencher manualmente as informações mês a mês, mas é mais fácil clicar em importar os dados direto do Carnê-Leão aqui no botão no canto direito inferior. Vale dizer que, para importar as informações via Carnê-Leão, é preciso fazer login com o código de acesso ou com a conta GovBR. Na descrição do vídeo tem o link explicando o que é a conta GovBR e para que serve caso você precise de ajuda. Feito isso, você finaliza a declaração de BDRs. ETF. Vamos agora declarar os ETFs. Eles são fundos de índices negociados na Bolsa de Valores e replicam o comportamento de um determinado índice, como o Ibovespa, por exemplo. Se você quiser saber mais sobre como funcionam os ETFs, eu vou deixar um link de um vídeo que fizemos sobre o tema na descrição. Se você aplicou em ETFs em 2023, está obrigado a declarar neste ano se fez vendas de cotas de ETFs em 2023 que somadas dão mais de 40 mil no ano, ou se teve ganho líquido ou lucro sujeito à tributação. Ou seja, se você somente comprou ETFs em 2023, mas não fez nenhuma venda, não está obrigado a declarar. Mas atenção! Você pode ser obrigado a declarar imposto de renda em 2024 por conta de outros critérios da Receita Federal. Para conferir o restante das regras de obrigatoriedade, basta acessar o link de como fazer a declaração na descrição desse vídeo. Tributação de ETFs. Há algumas diferenças no tratamento tributário dos ETFs. Para os ETFs de renda fixa, o IR é retido na fonte, o que faz com que não seja necessário pagar o DARF sobre o lucro da venda desses ativos. Ele é cobrado no momento de resgate da aplicação, pagamento de rendimentos ou venda do ativo no mercado secundário. Já a tributação dos ETFs de renda variável se parece com a de ações. Tem uma alíquota fixa de 15% sobre o ganho de capital do investidor com a operação comum e que sobe para 20% em operações day trade, de compra e venda no mesmo dia. Mas, diferente do mercado de ações, não há isenção de IR para vendas abaixo de R$20 mil no mês. Todo lucro com a venda de cotas de ETF é tributado. Quando você vende a cota, já acontece a retenção de 0,005% do imposto, o chamado dedo duro. Posse de ETFs. Na declaração, você precisa informar que aplicou em ETFs no ano passado, desde que o saldo em 31/12 de 2023 tenha sido maior que R$140. De qualquer maneira, a recomendação dos especialistas é sempre informar a aplicação, mesmo se o saldo for menor que isso, para evitar qualquer problema com a receita. Aqui no programa, para declarar a posse de ETFs, você deve buscar a ficha de Bens e Direitos, aqui no menu lateral da esquerda. Selecione Novo e busque pelo grupo 7, Fundos. Depois selecione o código 9, de mais fundos de índice de mercado, ETFs. Indique se o bem é do titular ou do dependente, a localização e o CNPJ do fundo, conforme o seu informe de rendimentos. No campo de discriminação, é preciso inserir os dados do ETF, que pode seguir um padrão mais ou menos assim: ETF, nome do ETF e o número de cotas. Além disso, se você comprou cotas do mesmo ETF mais de uma vez durante o ano, precisa calcular o custo médio para informar na declaração. O custo médio é o custo total de aquisição das cotas de um determinado ETF dividido pela quantidade total dessas mesmas cotas adquiridas. Depois, informe se o ETF é negociado em bolsa ou não, e para isso é preciso indicar o ticker do ETF, como por exemplo o BOVA11. Em seguida, no campo de 31/12 de 2022, você pode deixar zerado se não tinha ETFs em 2022. Se tinha, basta manter o valor informado na declaração passada. No campo de 31/12 de 2023, é preciso somar o valor de aquisição das cotas do ETF, que é o valor que saiu do seu bolso na compra e não o valor de mercado, com os custos de corretagem. Essas informações podem ser encontradas no informe de rendimentos e também nas notas de corretagem. Depois é só clicar em OK. Rendimentos de ETF. Para falarmos de rendimentos de ETFs, é importante separar os ETFs de renda fixa dos de renda variável. Os rendimentos obtidos nas aplicações de ETFs de renda fixa devem ser informados na ficha de Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, aqui no menu lateral do programa. Clique em Novo e selecione o código 6, Rendimentos de aplicações financeiras. Informe o tipo de beneficiário, se é titular ou dependente, o próprio beneficiário, o CNPJ e o nome da fonte pagadora, o CNPJ é o nome da fonte pagadora conforme o seu informe de rendimentos,
e depois informe o valor. Nesse tipo de aplicação financeira, o imposto de renda é retido na fonte pela própria fonte pagadora. Por outro lado, nos ETFs de renda variável, a tributação dos rendimentos ocorre somente no caso de venda do ETF com lucro, quando o imposto incide a alíquota de 15% em operações comuns e 20% em operações day trade, de compra e venda no mesmo dia. E deve ser pago pelo próprio contribuinte mediante DARF, com o código 6015, até o último dia útil do mês seguinte ao da operação. Se o contribuinte não pagou, deve pagar agora em atraso, com juros e multa, com a ajuda do SICAL, que é o programa da Receita Federal. Vendas de ETF. Para declarar, então, a venda de seus ETFs em 2023, você precisa informar o resultado de seus investimentos na aba de renda variável, aqui no menu lateral. Selecione a opção de operações comuns day trade. Você deve, então, informar o lucro ou prejuízo obtido em cada mês e os valores devem ser lançados na linha de mercado à vista, ações, a depender do tipo de operação. Feito isso, você deve descer até o quadro de consolidação do mês, presente em todos os meses ao final da página. Aqui, o investidor deve preencher o campo de IR retido na fonte no mês e conferir se a alíquota foi calculada corretamente no campo de imposto a pagar. Depois, na linha de imposto pago, deve informar o valor que foi pago via DARF naquele mês para que esses valores sejam abatidos do total de imposto devido. Todas essas informações podem ser encontradas também no informe de rendimentos. Mas lembre que a obrigação de declarar é sua, ou seja, mesmo que você não receba o informe ou que ele venha com dados incorretos, é obrigação do contribuinte declarar as operações efetuadas no ano para acertar as contas com o fisco. Chegamos ao fim desse tutorial e para tirar outras dúvidas sobre a declaração, eu vou deixar o link do site do InfoMoney que leva direto para os conteúdos de imposto de renda e também o link do e-book de como declarar investimentos para vocês baixarem. Se você curtiu o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.